Uma boa noite para todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite, gravando mais um vídeo concernente à Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus ela é o alimento para o crente e deve ser para todo mundo, porque todo mundo deveria meditar na Palavra de Deus, mas nem todos querem, né? É um direito que tem, é o livre-arbítrio que Deus deu para o homem, dele servir ao Deus que ele quiser. Deus não força ninguém a servir a ele, né? Só que ele tem promessa de bênçãos para aqueles que o servem. Então, nós vamos falar nesta noite de um profeta fujão, é o chamado profeta Jonas, né? Esse homem Deus pegou o profeta Jonas e a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até Jonas e a Bíblia diz que Deus mandou que Jonas ir até a cidade de Nínive para pregar ali o arrependimento daquele povo, que era um povo cruel. Os ninivitas, eles tinham o costume que nas batalhas dele, quando ele vencia uma outra nação, subjugava aquela nação, ele muitas vezes ele cortava a cabeça dos seus subjugados e levava para sua cidade. Outras vezes eles tiravam a pele deles vivo e os penduravam nos madeiros na entrada da cidade para que fosse comido pelos abutres, né? O Jonas, Nínive era os ninivitas, que são assírios, porque Nínive era a capital da Síria. Eles eram cruéis, eles não tinham misericórdia, e aquilo ali não agradava a Deus, né? Aquilo não agradava a Deus, e Deus, vendo aquela situação que cada vez se agravava mais, então Deus mandou que o profeta fosse lá para pregar o arrependimento, para que ele se arrependesse, porque se ele não se arrependesse, Deus ia destruir aquele povo, né? E Jonas, como já sabia a fama daquele povo, daqueles assírios, ninivitas, que Nínive era a capital da Síria, como já falei há pouco, então Jonas disse: não, aquele povo não merece viver, aquele povo tem que ser destruído mesmo. E Jonas tentou fugir do objetivo de Deus, tentou fugir da ordem que Deus tinha lhe dado, que disse: Jonas, se levanta e vai até a grande cidade de Nínive, né? E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim, a sua maldade, os seus pecados, os seus atos de crueldade tinham chegado diante de Deus, e Deus não estava suportando mais de ver aquela situação. Então Deus enviou o profeta para lá. O profeta, como eu já falei, sabia da condição daquele povo e falou: não, eu não vou para aquele lugar, eu não vou pregar ali. Aí foi até Jope e pegou um navio que ia para Tarsis. Quer dizer, Jonas tentando fugir da presença de Deus, tentando fugir daquilo que Deus tinha determinado para ele, né? E hoje também nós vemos muitas pessoas fugindo do querer de Deus, fugindo da vontade de Deus. Então tudo que faz na vida dá errado, porque não está dentro do propósito de Deus. Muitas vezes a pessoa entrega até a vida para Jesus, né? Mas no fim ele só entrega de lábios, de coração não entrega. E começa a agir da maneira que ele quer, da forma que ele quer, ele faz o que ele quer. E Deus não obriga ninguém a fazer aquilo que Deus quer. Deus manda, mas a pessoa não é obrigada a ir, porque ele deu livre-arbítrio para a pessoa, e ele mesmo diz a sua palavra que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Então Deus manda, mas não obriga. Só que do outro lado, a pessoa que não obedece à palavra de Deus, ele se machuca nessa vida. Ele fica se lastimando pelos cantos, porque o que ele faz não dá certo, porque Deus tem um propósito na vida dele e ele quer ir para o outro lado.
E o propósito de Deus é bom, porque a palavra de Deus diz assim, olha, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, bons pensamentos. Porque Deus não quer nada para mim nem para você. Ele quer que você sirva a Ele de todo o coração, de todo o seu entendimento. E Jonas, tentando fugir para Tarsis, ele desceu. Começou o erro de Jonas, ele começou descendo. Desceu até Jope e tomou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, desceu novamente para dentro do navio. Quer dizer, a cada momento Jonas vai só descendo. Começou a fugir da presença de Deus, ele vai só descendo. Só descendo. Ó, ele desceu para Jope, depois desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. O Jonas podia até pensar que estava se escondendo, que Deus não estava vendo ele, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas são patentes aos olhos do Senhor, né? E Jonas desceu para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Quer dizer, por causa de Jonas, que estava desobedecendo a Deus, entrou no navio e daí só começou a dar prejuízo para o povo. A mesma coisa que o homem está fora da presença de Deus, nada que ele faz dá certo, e onde ele chega, ele só traz coisa ruim. Olha aí, veio uma tempestade. E o povo ficou com medo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu mais uma vez, né, aos lugares do porão, e se deitou e dormia um sono profundo, né? E dormia um sono profundo. Então, deitou-se ali e dormia, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. Entendeu a situação? Jonas desceu 3 vezes na vida dele. Ele desceu quando foi para Jope, depois desceu entrando no navio, depois ainda desceu mais para o fundo do navio, né? Cada dia descendo mais. Cada dia descendo mais, né? Só descia, só descia. E com isso, Deus mandou a tempestade, porque Deus queria ele no propósito dele, e ele estava fugindo do propósito de Deus, né? Então Deus mandou aquela tempestade, e as pessoas começaram a se desfazer dos seus bens, das suas propriedades, jogando tudo no mar, para tentar aliviar o peso do navio, para evitar que o navio se quebrasse, para evitar que o navio afundasse, né, no mar. Então, o que aconteceu? Aí uma pessoa, o mestre do navio, descendo até o fundo do navio, encontrou Jonas dormindo lá. Quer dizer, o mundo se acabando, tudo caindo em volta dele, ele totalmente fora da vontade de Deus, ainda dormindo como se estivesse tudo bem. E quando aquele homem indagou ele falou realmente que aquele problema que estava acontecendo era por causa dele. E ele pediu que jogassem ele no mar, né? Pediu que jogassem ele no mar. Por que Jonas não se jogou no mar? Ele pediu que jogassem ele. Porque se ele se jogasse no mar e ele morresse no mar, era suicídio, né? E o suicídio é o caminho mais perto do inferno. Então ele pediu que alguém jogasse ele no mar. E jogaram ele no mar, disse um grande peixe tragou ele e levou ele até o destino que Deus queria, para encurtar a história. E quando chegou lá na cidade de Nínive, Jonas entrou na cidade já pregando o castigo. Diz que mais 40 dias e a cidade seria subvertida, quer dizer, a cidade seria destruída. Ele não chegou pregando o arrependimento, ele chegou pregando já o castigo para aquela cidade,
Mas o rei da cidade ouviu a pregação de Jonas e o que aconteceu? Ele determinou que houvesse um jejum geral na cidade. Nem animal bebia, nem comia, todos desceram ao pano de saco, foram para a cinza, clamando por misericórdia, porque eles sabiam que o Deus de Jonas era terrível. Então eles desceram dessa forma. E a Bíblia diz lá no livro de Lamentações que põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Mesmo a situação estando ruim, porque chegou o profeta na cidade, dizendo que aquela cidade ia ser destruída, o rei podia ter mandado matar o profeta, mas ele não mandou. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu, colocou jejum em toda a cidade, todos os animais, todas as pessoas, e Deus, segundo a sua palavra, cancelou aquela operação. Deus não fez o mal para aquele povo que pensava em fazer, em destruí-los. E Jonas ficou bravo com a situação. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que Deus, ele gosta de coração quebrantado. Pessoas que reconhecem o seu erro e se chegam a ele e pedem perdão. Então o que falta para nós hoje, se todos se reunissem de uma mesma maneira, da mesma forma, e clamassem a Deus por misericórdia, todos nós, talvez assim houvesse esperança. Porque Deus é misericordioso, Ele é grande misericórdia. A Bíblia diz que a ira do Senhor, ela dura só um instante, mas no seu favor está a vida. Deus ama o pecador. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes ela quer que o ímpio se converta, Ele quer que o ímpio se converta e viva. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que as pessoas vivam, mas o erro, o pecado, é que distancia o homem de Deus, ainda traz a morte para ele. É o afastamento de Deus e pode afastar eternamente. Porque os homens vão que não reconhecerem a Jesus como seu Salvador, segundo a Bíblia, ele vai ser condenado. Ah, mas você... Não sou eu. É a Bíblia que fala. Se você for lá em São João, capítulo 3, versículo 16, você vai ver o versículo 16 e veja o versículo 17 também, e você vai ver o que é que diz a Bíblia. Eu não vou citar o versículo aqui, não vou ler, porque eu quero que você leia a sua Bíblia. Porque se eu citar, você já ouviu. Então vá lá, São João, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, que fala a respeito do amor de Deus para com o homem. Se você for lá em Deuteronômio 28 também, você vai ver a bênção e a maldição. Então você pega a sua Bíblia e lê Deuteronômio capítulo 28. Leia todo o capítulo. Aí você vai ver, Deus não quer fazer o mal para ninguém. E tudo que acontece no mundo, é permissão de Deus, não é o querer de Deus. Existem duas coisas, a vontade permissiva de Deus e a vontade imperativa. A vontade imperativa é aquela que ele determina que aconteça. Então vai acontecer do jeito que ele quer. É a vontade imperativa de Deus. E a vontade permissiva de Deus é que ele não queria que acontecesse, mas por causa da desobediência do homem, Deus permite que aconteça. Então é necessário que todos se cheguem ao Senhor, que todos venham ao arrependimento, porque desde a época de Jesus, quando ele veio ao mundo, lá, se não me engano, no livro de Marcos, Jesus já fala assim, olha, arrependei-vos, porque e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É necessário se arrepender e crer no Evangelho. Por que o Evangelho? O Evangelho, ele é boas novas de salvação. Você só vai encontrar salvação no Evangelho. Fora dos Evangelhos você não encontra salvação. Se você for para a lei pregava condenação e morte, não pregava salvação. Então a salvação, ela veio em Jesus Cristo. E ela é pregada nos Evangelhos. E o ensinamento é as cartas.
as cartas paulinas, outros livros que tem, mas a salvação você encontra nos evangelhos. Então, por isso que ele disse, crede no evangelho, porque o reino de Deus está entre vós. Então é necessário crer, é necessário se arrepender, é necessário fazer uma autoanálise, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, para que seja perdoado e você tenha paz com Deus. Porque o homem no pecado, ele não tem paz com Deus, ele se engana. A Bíblia diz que a verdadeira paz nós só encontramos em Jesus Cristo. Não encontramos a verdadeira paz no mundo. O mundo, a paz é falsa, é momento de felicidade. A felicidade do homem está em Jesus. A paz do homem está em Jesus. Quando o homem está em Cristo, aí ele tem paz com Deus. Se ele estiver sem Cristo, não tem paz com Deus. Porque Deus não ouve pecador. E sim pecadores arrependidos, amparados na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Ser mais específico, que tenha a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. Aí Deus tem paz com ele. Aí Deus ouve a oração dele. Mas sem esse requisito, você vai andar a vida inteira sobre a face da terra. Você pode até ser abençoado. Você pode até ficar rico. Mas você não tem paz com Deus. Quando você olhar para dentro de você, sempre vai estar faltando alguma coisa. Então é necessário que você se acerte com Deus. Que você procure Jesus. Para que ele possa fazer a sua religação com Deus novamente. Porque é a única maneira de nos religarmos, de chegarmos a Deus novamente. A única maneira é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz para comprar homens de todas as tribos, raças e nações para o reino de Deus. Amém? Que você medite nesta palavra. Leia a história do profeta Jonas, que você vai ver. É uma história muito bonita. Leia a história do profeta Jonas. Muito obrigado por você assistir esse vídeo, né? E eu peço que Deus trabalhe na tua vida, no teu coração, que Ele venha te abençoar a cada dia, venha a tua saúde, a tua família, o teu lar. Em nome de Jesus. Eu peço também que você se inscreva neste canal. Dê um joinha aí, compartilhe este vídeo, comente este vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar suas dúvidas lá no comentário que eu vou responder para você. Viu? Porque nós estamos aqui interessados em esclarecer as coisas. Porque tem muitas pessoas que têm dúvida e tem muitos que, por incrível que pareça, ainda não sabem. Se você tem alguma dúvida, deixa lá, que eu vou responder a dúvida para você. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus.